Salve, salve, povo lindo, professor Cleiton do cursinho Albert Einstein. Vamos falar hoje de variabilidade genética e resistência imunológica. Cresce, essa parada é boa ou ruim para nós de variabilidade? É boa, mas Cresce, como é que ocorre? Já calma, vai já entender. Ó, divisão celular, a gente tem mitose e meiose, né? Na meiose, a gente tem que meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, a gente tem uma primeira fase chamada de prófase 1, que é dividida em mais 5 subfases. Lá pelo meio da prófase 1, da meiose 1, a gente vai ter uma subfase chamada de paquíteno, que é onde vai ocorrer um fenômeno de saliência entre os cromossomos homólogos que foram pareados lá no zigoto, lembra? Como assim, Cris? Vão se olhar, e aí, qual foi, qual é, por que tu tá nessa? Ó, não cruza. Pá, e vão grudar e vão comer, igual cachorro no cio, vão grudar, ó, e vão cross-seguir, over, permutação, trocando os segmentos de DNA, pá, até terminar o processo. Cris, isso é bom? É isso que vai garantir a variabilidade nossa. Cris, mandar um exemplo aí do dia a dia, do cotidiano, todo dia do nosso dia após o outro, vocês já entenderam, né? Cara, o exemplo que eu sempre uso em sala de aula com a galera, bem simples, que se tu entender, tu compreende o resto, né? É a base, vamos dizer assim. É a questão dos cães, por exemplo. Os pastores, né, cruzando entre si, né, e o vira-lata com o resto de todas as raças. Como assim, Grace? Ó, pastor geralmente só cruza com pastor, então eu tenho o quê? Uma semelhança, uma relação de proximidade, vamos dizer assim, com o DNA deles. E aí, ó, isso diminui a variabilidade genética. Lembra? É diretamente proporcional, né? Quanto menos variável o DNA, menor é a variabilidade genética e menor é a resistência imunológica dos caras. Cresce o pastor e o vira-lata. Passa a cadela e passa uns 500 atrás. Aí, ó, isso aumenta a variabilidade. Por quê? Porque os DNAs, né, as proporções vão ser bem mais diferentes do que no caso do pastor. E aí, diretamente proporcional também, né? Quanto maior essa diferença entre DNA, maior a variabilidade. Quanto maior a variabilidade, maior a resistência imunológica. Outro exemplo, quando eu não entendi, presta atenção. Solta os dois na rua, né? O pastor, a primeira carne podre, a primeira água contaminada que ele for beber, ele vai pegar uma caganeira, vai dar uma diarreia, vai se vazar tudinho. Se não for medicado, ele leva o caralho. Vai levar o caralho. Agora pega o vira-lata. Vira-lata, ele vira o lixo, ele come comida podre, come merda, bebe água contaminada. E o desgraçado morre, não morre. Às vezes tu olha pra ele, a orelha tá cheia, carne viva, cheia de mosca em cima, o olho tá só remela pulada assim pra fora, e tá lá, tá vivo, tá entendendo? Ou seja, é um exemplo assim bem simples que tu pode, para te entender essa questão, né, da proporcionalidade entre a questão de DNA, variabilidade genética e resistência imunológica, beleza? Quer saber mais? Vem com a gente, Albert Einstein 100% aprovado!